Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Campeão do mundo Gukesh, meus amigos, o prodígio indiano Gukesh, mais jovem campeão mundial da história, jogando contra ele o acrobata do xadrez, Maxim Vachier-Lagrave, que dizem que anda vendo o futuro por aí, viajando no tempo e volta pra fazer os lances. Vamos ver que história é essa, porque o cara tá jogando um absurdo nesse torneio. Vamos ver se é possível mesmo isso, ele fazer lances incompreensíveis que só se demonstram no futuro. Ele tem feito isso, será que ele vai conseguir fazer isso contra o Gukesh, o campeão do mundo? MVL, viajante do tempo, abre aqui com o peão do rei. E5 foi jogado pelo Gukesh, cavalo em F3, cavalo C6. Cuidado, Gukesh, ele tem informações privilegiadas. D4, busca a ruptura central. Peão toma, cavalo toma e agora bispo C5 ameaça capturar aqui o cavalo. Mas ele já sabia disso. Segue com o cavalo B3, atacando agora aqui o bispo. O bispo fica em segurança e o cavalo agora vem para casa de C3. Outro cavalo sendo desenvolvido. Dama F6 foi jogado pelo Gukesh. Cuidado nesse momento. Por favor, não faça o lance A3. Né? Cuidado que a ameaça aqui na posição é checkmate. A3 é o mate forçado, né? Cuidado com esse mate forçado. Por isso o MVL aqui, sabendo desse perigo, segue com o lance dama em E2 e faz a proteção. E o jogo continua. Cavalo de G em E7. Bispo em E3. Confronta esse poderoso bispo. E aqui do campeão do mundo, que segue colocando rei em segurança. Será que foi uma boa? O Gukesh já se comprometer com o roque aqui numa posição como essa. Muitas vezes no xadrez, uma outra possibilidade seria jogar um lance mais flexível. D6 é um pouco mais flexível. Flexível não é em cima do muro, hein, pessoal? Flexível é esperar a hora certa, né? Você jogar um lance e esperar a hora certa para definir, né? Você não precisa definir antes de... Tem alguns processos antes de definir alguma coisa. Não estamos criticando aqui o Gukesh, pelo amor de Deus. Apenas comentando que no xadrez tem momentos que você define e tem momentos que você pode preferir uma flexibilidade. Pelo amor de Deus, né? Criticar o campeão do mundo, que isso? Aqui, grande roque poderia seguir, né? E a gente teria bispo D7, uma outra possibilidade um pouco mais flexível, até mesmo se quiser, pode também fazer o grande roque. Mas o Gukesh diretamente define aqui a posição com o roque. Ele prefere jogar dessa maneira. E o MVL joga com grande roque, meus amigos. Roques em alas opostas, se preparem, porque é agressividade máxima. D6 foi jogado pelo Gukesh. O MVL passa a dama aqui pro lado, joga com dama D2. Coloca pressão no peão de D6, dá mobilidade pro bispo. E bispo em E6, aqui desenvolvendo peça, Gukesh. MVL não perde tempo, já joga o lance bispo B5, finalizando aqui o desenvolvimento das peças. E o Gukesh faz aqui o lance dama G6, um lance que bota pressão no peão central, bota pressão na coluna G. E aqui temos o lance, meu amigo. O MVL aqui não perde tempo, já rasga um H4 pra cima do Gukesh. O que você vai esperar? Aquele aqui, que roques em alas opostas, tem que jogar H4 mesmo aí pra cima. Aqui o Gukesh faz o lance F5, arrisca tudo aqui nessa posição. Simplesmente H5 aqui é o super seguro, né? É o lance super seguro. Você tá evitando aqui o avanço desse peão para casa de H5, você ocupa essa casa e tá aqui super seguro. Mas o Gukesh arrisca tudo, faz o lance F5, uau! E aqui o MVL, meus amigos, com informações privilegiadas, segue com o lance H5. Dama volta para casa de F7 e aqui H6, cara. H4, H5, H6. Tá indo pro checkmate. Cuidado, Gukesh. G6 foi jogado. E agora o MVL segue com o lance bispo G5, colocando pressão. Ele tá compondo um peso enorme para cima das peças do Gukesh. Agora, daqui a pouco, ninguém pode se mexer. Essa dama aqui já não tem muita mobilidade. As peças aqui, esse cavalo tem que ficar protegendo o outro. A6 foi jogado, o Gukesh precisa se livrar desse incômodo. O MVL não hesita, ele poderia simplesmente manter a pressão, concordo que é esquisito deixar um bispo quase preso aqui, mas bispo por C6 foi a decisão do francês, cavalo por C6 e aqui cavalo D5 jogado pelo MVL, centralizando o cavalo, um cavalo perigoso demais. Você precisa tirar esse cachorro daí. Bispo toma foi jogado, peão toma e aqui cavalo vem para casa de E5, o Gukesh parece que está se defendendo bem. A posição não parece ter problemas, até que o francês faz um lance, ele recebe de uma dimensão paralela, ele viaja
no tempo, no espaço, e faz esse lance aqui bizarro. Torre H4. Esse lance tá querendo. Esse lance tem informação privilegiada. Pode ter certeza, o Torre H4, o cara é um viajante do tempo, porque ele tá vendo coisas lá na frente. Ele tá vendo coisas daqui a 20 lances. A partida segue com torre de F em 8 aqui pelo GoCash. E agora F3, mais um lance misterioso, mas é um lance que, ao mesmo tempo, tira o peão da mira do bispo, controla um pouco mais aqui a casa de G4, né, junto com a torre, e então é um lance importante. Vai deixando o GoCash sem muitas opções de jogar. O GoCash faz o lance bispo em A7, e aqui o francês ainda leva um tempinho aqui para jogar o lance rei B1, o lance profilático, né? Deixando aqui as pretas sem muitas possibilidades, o GoCash, percebendo a dificuldade, segue com bispo B6, meus amigos. Bispo B7 e bispo B6 não trouxe nenhum progresso, mas esse lance trouxe. E aqui o MVL mostra que ele não tá propondo empate não. Agora eu vou jogar rei C1, bispo A7 e vamos empatar. Ele segue com o lance cavalo A5, meus amigos. O MVL tá melhorando a posição. O GoCash tá com o peão atacado. Você capturar aqui o cavalo, perder esse poderoso bispo não é uma boa ideia, principalmente com esse ataque aqui nas casas escuras que existe. Você teria que fazer um lance como torre de A em B8, jogar de uma maneira um pouco passiva e segurar a bronca, porque o ataque continua existindo, você vai ter que tirar aqui o bispo, pode seguir das mais diversas maneiras. As pretas estão sobrevivendo, claro que com muito perigo, principalmente por conta desse caroço, que é esse peão aqui em H6. Esse aqui é o verdadeiro caroço. Caroço de abacate dos grandes, meus amigos. O peão de H6 é um caroço grande de abacate. Por isso, a posição é perigosa. GoCash, ele visualiza um tema tático aqui, tenta colocar malabarismo contra o malabarista. Segue com o lance C5. Será que esse lance foi bom? O MVL não perde tempo. Peão toma. E aí você fala assim, puxa, legal, o GoCash fez um golpe tático. Porque agora a dama está sobrecarregada. Não pode capturar o peão, porque simplesmente está caindo o cavalo. Mas, meus amigos, essas posições instáveis podem ter um preço. O MVL segue com o absolutamente poderoso lance dama C3. E esse lance faz várias coisas. Ele abre o ataque para cima do peão. A dama continua defendendo esse cavalo. A dama coloca uma pressão absurda e assustadora em G7. Sim, meus amigos, o GoCash vai ter que ficar vigiando essa casa o tempo todo. O GoCash começa a sentir aqui a pressão. Segue com o lance bispo C5 e parece que ele resolveu os seus problemas, GoCash. Porque agora o peão de C6 foi protegido, o peão de D6 foi protegido. Com um golpe só, o GoCash defende bem aqui a posição. E de repente pode sonhar com um contra-jogo. Parece que o MVL não tem mais nada aqui para fazer nessa posição. Mas lembrem-se desse lance. Vocês se lembram desse lance aqui? A prova de que o MVL é um viajante do tempo e que ele tem informações privilegiadas do futuro é que ele segue com o lance agora torre A4. Cara, ele fez esse lance aqui, ó. Ele fez esse lance torre H4 no lance 19. E aqui no lance 25, 1000 lances depois. Que matemática é essa, Rafa? Precisa do Equaciona. Pede ajuda para Equaciona. Um abraço, o querido Paulo. Meus amigos, aqui... Torre A4, que lance é esse, cara? O que o MVL tá fazendo? A partida segue com o lance dama C7. O GoCash mantém a proteção aqui. Coloca a pressão para cima do cavalo. Protege um pouco aqui o peão de C6 também. Protege aqui em E5. Parece ter montado uma boa fortaleza. Uma boa formação defensiva. O MVL segue com o lance A3. E o GoCash tá quase em Zumbislândia. O que é Zumbislândia, Rafa, no xadrez? Zumbislândia é quando você não tem lance bom pra fazer. Você tá quase igual um zumbi. Daí a origem desse termo. Rafa, não é nada disso. É Zugzwang, uma palavra alemã, né? Que significa que você não tem opção ali de jogar, né? Qualquer lance é ruim. Não tem nada a ver com zumbi. Tudo bem, mas podia ser essa história do zumbi também é legal. O GoCash praticamente não pode fazer lance. O cavalo não tem nenhuma casa. Nenhuma. E Rafa, e as de baixo? As de baixo não pode. Qualquer casa que o cavalo vier pra cá, mate na hora. Mate em um. Imediato. Porque ele cortaria a conexão da dama com a casa de G7. Por isso, o GoCash faz o lance torre A7. Já quase não tem lance. E tudo bem, esse lance dá um pouquinho mais de mobilidade, porque agora a torre está defendendo a casa de G7 no raio-x.
Ok, bispo F4 seguiu aqui o MVL, botando pressão infinita em todas as peças. O Gukesh joga com dama B6, traz um pouco mais de proteção para suas peças. Agora descarrega um pouco aqui a pressão que está para cima desse peão. Tá defendendo o bispo. E o MVL segue com o lance cavalo B3. Lembra daquela torre que veio para cá e depois veio para cá? Agora ela quer vir para cá. E aqui a pressão vai ser total. O Gukesh já não tem mais peças, já não tem mais recursos materiais e psicológicos para segurar essa posição. Gostou do psicológico? Ficou boa essa frase, ficou impactante. O Gukesh, meus amigos, segue com o lance A5 para evitar o lance torre A5 para pelo menos entregar um peão e trocar material. Porque aqui, se você imaginar outro lance, vou jogar torre E6. Vou trazer mais uma proteção. A pressão é infinita, olha isso, torre A5. Torre 8, você já não tem muito lance para fazer. Cavalo por C5, o peão toma. Torre por C5. Não apenas pesando para cima do peão, mas pesando para cima do cavalo infinitamente. E já não tem mais o que fazer, porque você não tem mais casa para tirar o cavalo, cara. Não dá para tirar o cavalo para nenhuma casa, tá levando mate em 1. Cara, é viagem no tempo ou não o que o MVL tá fazendo aqui? Por isso o Gukesh segue sobrevivendo, ele ainda agoniza com o lance A5, o MVL segue agora com finalização. Cavalo pro bispo. Dama toma, peão toma, fala, puxa, o Gukesh conseguiu segurar tudo, ele defendeu a posição, trocou bastante peça, que bom, mas a partida vai acabar agora, torre 1. E nessa posição, meus amigos, o Gukesh, campeão do mundo, abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, o cavalo tá cravado, ele não pode mais se mexer, continua sem poder se mexer, esse cavalo aí ele caiu numa armadilha sem saída. Ele não pode mais se mexer. Ah, mas eu vou trazer a outra torre aqui, defendo tudo. Qual é o problema disso? Olha essa torre, cara. Lembra dessa torre, lá no começo da partida? É ela que vai ganhar o jogo agora. Torre por peão, ameaçando todos os outros peões. Esse cavalo aqui, tudo bem que agora ele ganha um pouco de mobilidade, mas as brancas têm um final vencedor. O caroço de abacate continua incomodando. Aqui você vai cravar o cavalo de novo. Ele fala, poxa, agora que eu consegui me movimentar, eu não posso mais de novo. O rei tenta ajudar, mas tarde demais. Um peão passado de uma posição completamente vencedora aqui para as brancas. Claro que dá para continuar jogando. Vou jogar mais uma dezena de lances aqui. Aqui tem esse bonitinho, né? Você vai disparar o peão, porque não dá nem para capturar o bispo. Você teria que jogar qualquer outra coisa aqui. O peão vai disparando, o cavalo fica amarrado na defesa. E você vai atacar o cavalo e o cavalo vai ficar lá em A8. Ele saiu de uma posição que ele não podia se mexer por uma posição de castigo, na pior casa do tabuleiro, a casa de A8 para o cavalo. E aqui sim, o rei vai chegar, enfim, as brancas... Aqui continua existindo esse caroço aqui, né? Rei D6, o rei vai tentar encostar. Aqui peão toma, rei toma, o rei vai tentar chegar lá no peão. Mas aqui o rei vai ganhando mobilidade, o rei chega no meio do tabuleiro, cai. Aqui o peão é verdade, mas agora esse peão é sacrificado. O MVL devolve aqui o peão para levar o rei aqui para outro lado, né? E aqui, good game, você vai tentar... Finalmente o cavalo vai jogar, mas agora é tarde demais. O caroço de abacate vai se transformar numa rainha, né? E essa é a história da viagem do tempo com o caroço de abacate se transformando em rainha. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui na precisão, então, da partida. MVL contra o campeão do mundo, meus amigos. Fez 95,5% de precisão para cima do campeão do mundo, que largou mal. A verdade foi essa, né? O Gukesh tomou algumas decisões ali um pouco complicadas no começo da partida e ficou difícil de segurar a pressão que existiu. Computadores segurariam aquela pressão, mas entre seres humanos a coisa é complicada. E para finalizar o vídeo, bora jogar uma partida. Deixa eu salvar aqui que essa análise ficou bacana. E vamos bora jogar uma partida aqui no chess.com, meus amiguinhos. Vamos ver quem aparece. Um jogador alemão. Desenvolvimento de peças. Rui Lopes, espanhola. Variante das trocas. Tô ameaçando tomar. Ele vai defender com F6. Ou bispo D6. Tanto faz. Esse também é bom. Dá até pra jogar H5 aqui, H5 é bom, viu? Não dá pra tomar esse bispo não, que vai tomar uma pressão violenta. Dama F6 é o teórico aqui. Esse é o teórico. Aqui bispo E3 eu gosto de jogar e deixo ele dobrar, viu? Aqui eu deixo ele dobrar. E vou jogar com o cavalo aqui em C4, depois de bispo D6. Ele vai jogar bispo D6. Não jogou bispo D6? Aqui então eu posso jogar F4 direto.
É porque em geral jogar bispo D6 pra evitar F4. Aí eu jogo com um cavalo aqui pra dar suporte. Mas aqui eu vou jogar F4 direto. Já vou me livrar do peão dobrado, né? E quem sabe eu isolo o peão dele. Ou começa a ganhar uma iniciativa. É, aqui eu isolei o peão. Que eu gostei. Que eu gostei. Eu já vou me livrar desse também aqui. É, isolei e já vou me livrar e vou ajudar ele, né? Mas pelo menos... Opa, aqui, meu amigo. Tem certeza? Aqui eu vou te restringir bastante, hein? Vamos lá. E você continua com o peão isolado. Você vai querer jogar isso aqui, certo? Eu não ligo, eu não tenho medo de tu. Consegui o desarrolho. Desarrolho de las pedras. Continua. B5. Cara, eu vou meter um cavalo ali. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou meter um cavalo lá e depois trocar. Ele quer jogar G6, né? Ô, meu amigo, isso aqui tá ficando cada vez melhor. Agora tem duplo de cavalo aqui. Aqui tá cada vez melhor. Então. Mas agora, se eu conseguir... Ixi, nossa senhora. Vai jogar esse. É, bom lance. Mas agora eu vou jogar o bispo pelo cavalo e vou ter um cavalo na cesta. Um cavalo eterno na cesta, hein? Ele vai... Uau. Isso é bom, meus amigos. Isso é bom. Isso é muito bom. Tem esse e tem esse. Qual dos dois, hein? Isso é muito, muito, muito bom, meus amiguinhos. Eu gosto desse porque se eu precisar jogar o rei pra lá... Ah, ele quer dar cheque aqui, mas agora meu rei entra, hein? Posso até jogar aqui o rei, né? Depois lutar pela coluna G. Obrigado, você me ajudou um pouco. Ah, você tirou a casa de G1 da torre, né? Esse lance foi sagaz. O que que eu vou ter que fazer? Jogar aqui? E aqui, né? Isso aí vai dar problema, hein? Esse aqui vai ser ruim. É melhor eu jogar aqui. É, aqui vai ser um pouco dificinho. Mas tudo bem. Dá pra eu jogar aqui também, ó. Você quer jogar a torre aqui, hein? Tá um pouquinho perigoso? Tá um pouco. Tá um pouco. Eu tenho um cavalo na cesta, mas ele tem uma posição poderosa aqui, né? Um cavalo na cesta que não tá fazendo nada. Me enganaram. Me disseram que o cavalo na cesta era bom. Me enganaram forte. O bispo dele tá muito mais forte que o meu cavalo. Tô louco pra trocar o cavalo pelo bispo dele. Como é que eu faço? Só se eu avançar aqui, né? É, mas é meio ruim isso. Ah. O que que eu faço aqui, hein? Não posso... Eu tô... Nossa senhora, eu tô lascado. Meu cavalo não joga. Olha aí, eu fui mostrar o lance, a partida do Gukesh que o cavalo ficou preso. Eu falei tanto daquele... Olha o que é karma. Eu falei daquele cavalo, tá de castigo, não pode jogar. Olha o meu. O meu não tá diferente. Aí, eu vou pôr o cavalo aqui em G6. A única coisa que eu tenho pra fazer aqui, ó. Vai. Meu cavalo ficou de castigo severo. Não, não vem não. Não vem não. Não vem querer gostar da partida. Não vem querer começar a gostar do jogo, não. E agora sim eu posso jogar esse aqui. Se ele não voltar pra cá, né?
Sacrificar? Vai se arrepender. Tá, beleza. Um lance que não faz nada. Um lance de aqui, só isso. Não melhorou a posição dele, entendeu? Só fez um ataque. Ok. Agora, posso jogar esse. Ele vai jogar com torre G1. Então eu jogo aqui primeiro, né? Não, eu tenho que jogar aqui direto. E se ele jogar aqui, eu jogo aqui. E empato. Empate talvez eu já tenha. Vamos ver. Ah, ele vai querer trazer a torre por ali? Mas aí aqui vai virar alvo, hein? E aqui o peão de H4 tá caindo também. Show me the money. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Tô curioso. 6 minutos. Tô me defendendo igual o Cash, hein? Vamos ver se esse cavalo vai conseguir jogar. Vou fazer a justiça para os cavalos injustiçados e oprimidos. Justiça para os cachorros oprimidos. Esse bispo aqui foi ruim, né? Porque agora o que que acontece? Esse peão aqui, ele demora para ser atacado, né? Demora uma eternidade para ser atacado agora. Aqui eu vou pro empate, galera. Certamente, né? Minha posição é muito ruim para eu querer ganhar. Aqui. Apesar do meu cavalo mágico nas casas claras aí, a não ser que eu queira realmente aqui. Repete mais uma vez a posição. É que ele passa pro outro lado aqui, eu vou ter muito problema. Tivemos um lance valente aqui, hein? O amigo quer jogo. Ele quer suco e não temos laranja. O menino está com sede e não temos laranja. Tudo bem. Você tá querendo contragolpe, né? E se eu começar a jogar aqui, ó? Mas pra que isso? Deixa eu pensar. Pra poder jogar aqui. Pra poder jogar aqui, aqui e aqui. Caramba, que tristeza, hein? Muito triste isso. E não vai dar certo, porque a hora que eu subir ali a torre. Não, até dá. Não, a hora que eu vier com a. A hora que eu subir essa torre, ele vai vir com cheque, né? Só se eu colocar realmente o rei aqui e a torre aqui. E aí sim começar a repetir aqui, e se não ele não repetir, eu jogo torre aqui, né? E aí eu vou pro contra-jogo. Pô, mas que plano maluco. Não sei se vai dar certo isso aqui, não. Eu tenho que continuar protegendo aqui, né? Porque eu vou jogar aqui, vai. Vamos supor que ele joga aqui. Eu já não tenho mais torre F3 aqui. Aí ferrou, né? Aí continua na fé. E depois joga aqui. E aí aqui. Pode ser. Pode ser. Ah, mas a hora que eu vier pra cá, o bispo vai chegar aqui, né? Não tenha medo disso. Não tenha medo de fantasmas. Siga onde tá a maioria dos peões. Siga meus bons. Siga meus bons. Não pensa muito, Rafa. Se começar a pensar muito, estraga. Sai jogando aí. Esse aqui é forte, que evita esse, né? Já rasgam. Caraca, eu não vi isso aqui, meu. Que isso? Óbvio que eu vou te atacar aqui. Pau. Ok, você vai ganhar um peão e eu vou ganhar a liberdade. Pior que nem a liberdade eu ganho, né? Esse bispo é muito monstro, cara. Esse bispo aí é o terror da vida. Caraca, como é que eu me livro desse cara?
Que posição do inferno, rapaz. Não tem o que fazer. Aqui é um verdadeiro castigo. Pra cima desse peão, é o que me resta. Essa vida severina. Caramba, ele vai querer me dar mate, você quer ver? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ó. Você... É o castigo eterno isso, eterno. Caraca, meu. O cara não quer ganhar, ele quer, tipo, com requintes de crueldade, né? É com requintes de crueldade que ele tá jogando. Ele tá jogando com ódio no coração. Eu tô em Zumbislândia. Eu falei de Zumbislândia, eu tô em Zumbislândia. Eu falei de cavalo que não joga, eu tô com um cavalo que não joga. E eu tô levando mate. Simples assim. Cara. Que é isso? Sério? Eu vou abandonar aqui. Sério, eu vou abandonar. Não tem mais. Não tem mais o que fazer. Eu vou abandonar. Abandonou porque não dá mais. Que isso, cara? Que bizarro. Eu fui completamente esmagado nessa parte. Acho que eu nunca fui tão esmagado na minha vida. E eu saí bem, né? Vamos ver o que aconteceu. Eu saí bem nessa partida. Eu tava me sentindo... A abertura foi boa. Aí eu achei que esse cavalo em E6 ia ser o melhor cavalo do mundo. Ele se tornou um cavalo inútil. Rasguem os livros. Eu aprendi que o cavalo na sexta vale uma torre. Esse cavalo ele não vale nem por um vento. Caraca. Mas ele jogou muito bem a partir daqui, né? Ele saiu mal na abertura, mas aqui, ó. Melhor, melhor, melhor. Bom. É, exclama. Exclama. Bom. Mais ou menos. É, ele não jogou perfeito. Por que eu não tomei aqui em H4? Porque eu achei que era fazer o lance B3 aqui, né? É, ainda assim não é fácil a posição aqui já. Ainda é difícil. Cara. Torre G5 exclama, né? É que eu tava crente que eu ia ter empate. Não me restou muita coisa pra fazer aqui. Nossa senhora. Aqui ainda, pelo menos... É, foi aqui que eu perdi o jogo. Aqui eu tinha essa ainda, né? Ainda que sobrevivia um pouquinho mais e tal. Mas mesmo assim o cara tá me castigando, né? Tá me castigando. Mas aqui eu perdi. Aí aqui acabou. Mandou bem. Mandou bem demais. Que isso? C6, lance de arremate. Olha a vantagem do cara aqui, ó. Olha que interessante. A posição material tá igual. Eu acho que pelo menos uma coisa que eu fiz bem nessa partida foi abandonar, né? Porque olha aí, a avaliação tá 5 pontos de vantagem já para as pretas, mesmo com a avaliação com a questão material igual, né? Tô orgulhoso de ter abandonado, né? De ter tido essa leitura que era para abandonar. Olha aí, foi a única coisa certa que eu acertei, que eu fiz nessa partida. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!